Recentemente chegou na minha garagem o meu novo companheiro de dia a dia, Suzuki Jimny Sierra, só que eu acabei de trazer ele aqui na Apex na primeira semana, rodei um tanque com esse carro e já encostei para cá para receber uma série de tratamentos e proteções, porque eu quero mostrar para vocês que carro zero, sim, também precisa de cuidado e é por isso que eu estou na companhia do meu amigo Fabrício, que já apareceu algumas vezes em vídeo, mas principalmente no nosso Instagram, fazendo aquela manutenção de dia a dia. E justamente eu quero mostrar para a galera que a gente vai colocar PPF nesse carro ainda essa semana, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar lá com o pessoal da New X em um outro vídeo, mas eu quero mostrar essa parte de proteção. O que eu preciso fazer quando eu compro um carro zero? Eu gosto de explicar de uma maneira muito simples. A hora de você encapar o livro é enquanto ele é zero. Não adianta você fazer a proteção da capa do livro depois que ela está amassada, depois que ela está riscada. Então, basicamente, a gente vai mostrar algumas etapas de polimento aqui, mostrando que assim, o carro zero precisa de tratamento. O carro vai sair da concessionária bonito, brilhando? Sim, mas se você fizer uma inspeção mais meticulosa, mais detalhada, você vai ver que precisa de um cuidado extra. E mesmo o carro que acabou de sair do processo de pintura de fábrica, vai ter detalhe na pintura, e é isso que a gente vai se aprofundar hoje aqui e explicar para vocês. Então, quer fazer PPF, vai fazer vitrificação, etc., precisa fazer a correção de pintura, mesmo que o carro seja zero. E isso vai ser muito fácil de ver aqui. A gente vai explicar as etapas, o TK vai acompanhar e vocês vão entender com certa facilidade como identificar se o seu carro precisa ou não desse tipo de polimento. Perfeito. Vamos lá então, que eu já encostei aqui na cabine, aqui dentro da Apex, o pessoal já começou a tirar o step aqui atrás. E até vou aproveitar para ver que eu nunca vi o Jimny sem step. Aliviado. Tá aliviado. São 3 parafusos de roda normal assim para soltar, né? Sim. Até preciso comprar o que tem o segredo, porque né? Aqui no Brasil a gente precisa dessas preocupações, mas me conta um pouquinho. Vamos lá, aqui eu vou abaixar um pouco a luz, eu acho que a câmera vai conseguir focar, mas a gente vai ter que acompanhar aqui, ó. O que é importante, a gente sempre focar onde está o ponto de luz, imagina como se fosse o sol. Mas aqui a gente tem o básico, o holograma, que são os fantasmas que você vê em volta da luz, e a teia de aranha em volta da luz, que isso são as marcas de passar pano, lavagem de posto, lavar rápido e etc. Então aqui a gente consegue até fazer uns 50%, acho que vai ser legal de vocês verem o antes e o depois do carro preparado, para vocês terem uma noção. Aqui no meio do capô é bem visível. Tem uns raios bem grandes passando aqui, ó, de holograma. Aqui assim, né? Se vocês verem aqui na lâmpada tubular, você consegue ver a textura da tinta, certo? E quando a gente acender as luzes brancas e amarelas, que aí vocês vão conseguir ver os outros tipos de dano. A hora que você coloca o carro no sol, que você vai ver esse tipo de dano que a gente simulou com a inspeção. Perfeito. Então, se você focar não dá para ver lâmpada amarela no capô, você vai conseguir ver os riscos mais profundos. Eu consigo ver os risquinhos. Na câmera é bem difícil. Aqui mas dá para ver aqueles riscos de pano mesmo, risco no verniz assim bem superficial, um pouco das marcas história que você pega o carro polido e você põe no sol, tá aquela lambança assim de holograma, porque na lâmpada fria você não consegue ver. Entendi. Tem cores que aparecem mais, né? E tem cores que isso daí fica... Os danos são iguais em todas as cores, mas... tá? É mais difícil de você ver nos carros claros. Carro branco, carro prata é muito difícil. Perfeito. Clássico é o preto. É o que eu falo para os clientes. O carro mais bonito que tem é o preto bem cuidado. Só que é o mais difícil de cuidar. Agora, tira uma dúvida. Quando a gente olha o carro novo assim, a pintura é super bonita, né? Tá viva, né? Tal. Sim. Fazendo todo esse processo, chega a mudar assim? Chega a ele ficar mais intenso assim Fica ou mais não? intenso. A gente não tem o equipamento aqui que existe lá fora, que ele mede intensidade de brilho, né? É um produto extremamente caro, mas você consegue às vezes fazer a diferença entre o antes e o depois, a diferença de intensidade de brilho que ele tem na peça. E isso é notável também quando você aplica o cold cerâmico e o PPF, principalmente o PPF da New X, ele tem uma intensidade de brilho muito alta e é notável. Se vocês puderem lá fazer um pedaço com e sem, é legal de vocês conseguirem ver que ele fica molhado, ele dá um brilho molhado no carro. Dá para fazer uma boa diferença sim. Qual é a diferença, por exemplo, quando o carro, que nem esse daqui, vai receber o PPF?
e de um carro que não receberia um PPF? Tem alguma diferença em alguma etapa? Basicamente, o que a gente aconselha aos clientes? Me fala qual que é o uso do carro para a gente te aconselhar o tipo de acabamento. Perfeito. O polimento técnico é como se fosse a preparação. A gente deixa a pintura em estado de vidro, sem nenhum dano e etc. E aí, se o cliente vai usar, é carro de coleção que não sai para nada. A gente pode entrar com enceramento, que não vai ter proteção física, vai ter proteção contra raio UV e etc. Depois a gente pode aplicar um selante, ou um coat cerâmico, ou PPF. Ele sempre vai aumentando o índice de proteção e durabilidade. Óbvio que o PPF ele já é um material diferente, o coat cerâmico ele vai ter resistência física, mas não a impactos e etc. como o PPF. Tá? Então, como o TK vai usar o carro com o uso off-road, que a galera não valoriza tanto, o PPF é o que mais vai ser recomendado por causa de danos físicos. Né? Tá? Então, assim, vou fazer PPF, a gente não pode aplicar nenhum tipo de produto. A gente não pode aplicar nenhum produto à base de sílica, porque você gera uma repelência tão grande na pintura que o PPF não consegue segurar. Então, isso é interessante. Quando o cliente vem fazer, a gente tem que saber qual que é o propósito do carro, qual que é a utilidade que ele vai ter para a gente saber o que oferecer. Perfeito. Então, assim, no seu caso, a gente vai finalizar com 3 etapas de polimento e a gente pode aplicar uma cera que ela é a mais simples que tem, ela vai ter uma durabilidade aí de 20 dias, que ela não vai afetar em termos de, vamos dizer assim, de repelência, então o PPF não vai ter problema em aderir. De repente, se o carro fosse ser finalizado aqui, a gente poderia entrar com uma cera com um composto um pouco mais avançado, ele ia ter uma durabilidade de 6 meses, só que aí você já não consegue aplicar o PPF em cima. Perfeito. Tá? É legal a gente ter esse bate-papo antes. Então legal. Vamos acompanhando daqui, vocês vão curtindo daí. Bora lá. Então aqui a gente já começou o polimento, né? Isso, aqui a gente tem a etapa de polimento antes da gente começar, então basicamente como o carro chegou. Então aqui ao redor da luz vocês conseguem ver os hologramas de boina que a gente tinha, e em volta da lâmpada você consegue ver os micro riscos também, que são originados de lavagem de posto, lavar rápido e etc, que é a espuma de colchão, pano de chão, que causa esse tipo de problema na pintura. E aí do lado esquerdo do capô a gente já tem o processo de correção feito, né? Esse seria o resultado final do processo de polimento. Aí dá para vocês terem uma boa noção da diferença de antes e depois, né? Realmente saiu todo o risco. Aí você vê a pintura mais lisa. Ele vai tirar aqui, vamos ver se dá para ver a diferença por aqui. Essa é a hora crucial que mostra exatamente. E no olho você consegue ver, mas no vídeo não sei se vai ficar bem nítido.
Então aqui, galera, a gente está com a fase de polimento técnico concluída. Estamos fazendo a secagem por soprador de ar. Qual que é o interessante? O que é a ideia aqui? A gente evitar qualquer tipo de dano na pintura corrigida. Então, passando pano, por mais que seja um pano específico, um pano próprio para fazer a secagem sem risco, pode ser que pega uma poeirinha, alguma coisa, ele cause algum risco. Então, para evitar qualquer tipo de dano, sempre que o carro está com o polimento técnico concluído, a gente faz a secagem com o soprador de ar, que ele auxilia, você faz a secagem completa, sem nenhum tipo de dano na pintura, sem nenhum tipo de toque. Depois disso, pronto, a gente entra na fase de acabamento do carro e libera o cliente para poder usar. Se o cliente vai fazer o PPF, está pronto. Se a gente vai entrar com parte de proteção cerâmica, a gente tem mais uma etapa de preparação, ou enceramento ou aplicação de selante. Então, galera, aqui a gente já está praticamente finalizando a parte de acabamento do pacote técnico. Então falta a limpeza de vidro, basicamente, acabamento interno, e agora a gente está fazendo a parte de condicionamento dos plásticos, tá? A gente está usando um produto à base de silicone, que ele vai dar repelência, vai dar proteção para os plásticos a longo prazo, e aí vocês conseguem ver a diferença também dele. Ele tem um toque seco, não vai deixar aquela coisa grudenta no dedo e etc, e vai durar por bastante tempo. Aqui a gente consegue ver o acabamento do plástico hidratado com a peça original. Vê que ele não altera a textura dela, não altera o toque, ele só vai dar esse acabamento mais brilhante, né? Porém ele não deixa a peça engordurada e etc. Aqui atrás a gente já fez a aplicação também, o estribo lateral está sem, então aqui é bacana vocês conseguirem ver a diferença dos dois materiais, né? O plástico puro e o plástico condicionado. E também é um outro benefício de você fazer isso quando o carro é zero, né? Você manter os plásticos hidratados desde zero, você evita aquelas manchas que vão criando no plástico e depois você não consegue fazer a correção dele. Aqui a gente passa primeiro uma camada para deixar ele agindo e depois passa um pano para tirar o excesso, né? Ele vai perder um pouco desse brilho aqui, dá um acabamento bem fino no carro. E tá pronto, galera. Processo de correção técnica finalizado. Toda a parte de acabamento finalizado. Então aqui agora é só curtir, deixa o carrinho pronto. Chegando lá, só fazer uma lavagem detalhada, sem nenhum tipo de atrito, aplicar o PPF e o carrinho está pronto para todas as brincadeiras que ele merece. Tá zero, aqui vocês conseguem ver um pouco do resultado. Se você voltar no vídeo e ver como o carro chegou, você vê que vem brilho, você aumenta o contraste de pigmentação, então parece que o carro está mais molhado e aqui não tem nenhum tipo de acabamento. Se a gente entrasse com couro cerâmico aqui, a gente teria mais realce de brilho ainda. O PPF vai dar essa profundidade de brilho também. Então o resultado vai ser espetacular. Esse carro no sol vai doer o olho de ver.